Você já imaginou que todo o segredo da vida, menos de uma simples flor até o ser humano, está guardado dentro de uma molécula? E se eu te dissesse que essa molécula é tão poderosa que contém as instruções de quem somos, de onde viemos e até de como envelhecemos, hoje você vai conhecer a história de uma das maiores descobertas da humanidade. O DNA, o código que decifrou a própria vida. Mas quem realmente descobriu o DNA? E será que a pessoa que levou o crédito foi a mesma que fez o trabalho mais importante? Você vai se surpreender com o que está por trás dessa história. Tudo começa no século XIX, numa época em que a ciência ainda engatinhava para entender o que era a vida. Em 1869, um jovem cientista suíço chamado Friedrich Miescher trabalhava em um laboratório nada glamouroso. Ele estudava pus de bandagens de feridos de guerra entre glóbulos brancos e restos de células. Ele encontrou uma substância estranha, cheia de fósforo, diferente de tudo que já tinha visto. Chamou-a de nucleína. Ele não fazia ideia, mas tinha acabado de descobrir o DNA. Agora, pare e pense. Quantas descobertas revolucionárias você acha que começaram por acaso? Deixe sua opinião nos comentários. Durante décadas, a nucleína ficou esquecida. Os cientistas acreditavam que o segredo da hereditariedade estava nas proteínas, e não nesse material misterioso dentro do núcleo. O DNA era considerado irrelevante, apenas um suporte celular. Foi preciso o século XX chegar para a humanidade finalmente perceber o que tinha em mãos. Na década de 1940, surge um nome fundamental, Oswald Avery. Ele e sua equipe fizeram experimentos mostrando que o DNA, e não as proteínas, era o verdadeiro portador da herança genética. Imagine o impacto. A chave da vida estava onde ninguém esperava, mas o mundo científico, cético, demorou a aceitar. E aí surge a pergunta: por que tantas descobertas geniais foram ignoradas no início? Você acha que o ego dos cientistas atrapalha a ciência? Comente aí embaixo. Chegamos então à década de 1950, menos o ponto de virada. Dois jovens cientistas, James Watson e Francis Crick, trabalhavam na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Eles acreditavam que o segredo da vida estava escondido na forma tridimensional do DNA. Mas havia um problema. Ninguém sabia qual era essa forma. Enquanto isso, em um laboratório próximo, uma mulher brilhante fazia algo extraordinário. Astorisk, Rosalind Franklin, Astorisk, especialista em cristalografia, ela usava raios-x para obter imagens das moléculas. Uma de suas fotos, menos a famosa fotografia 51, revelava a estrutura em espiral que mudaria tudo. Essa imagem foi mostrada, sem seu consentimento, a Watson e Crick. Com base nela, eles conseguiram montar o modelo da dupla hélice, a forma do DNA. Agora pense, quem deve ser lembrado como o verdadeiro descobridor do DNA? Rosalind Franklin, que fez a imagem crucial, ou os dois homens que interpretaram os dados? Escreve nos comentários. Essa discussão divide cientistas até hoje. Em 1953, Watson e Crick publicaram seu modelo na revista vezes Nature. 3 voltas, 2 fitas entrelaçadas, pareadas por bases químicas A, T, C e G, menos o alfabeto da vida. Era a peça que faltava no quebra-cabeça
da biologia moderna. Eles haviam revelado como a vida se copia, se perpetua e evolui. Mas há um detalhe que muita gente não sabe. Rosalind Franklin nunca recebeu o devido crédito, enquanto Watson, Crick e Maurice Wilkins ganhavam o Prêmio Nobel de 1962. Franklin já havia morrido aos 37 anos, vítima de câncer. O prêmio não pode ser entregue postumamente, e seu nome ficou à sombra por décadas. Só recentemente ela começou a ser reconhecida como uma das mentes mais brilhantes do século XX. Você já tinha ouvido falar de Rosalind Franklin? Comenta aí, quero saber se você conhecia essa história. A partir daí, o DNA se tornou o centro da biologia moderna. Com ele, o homem aprendeu a ler o livro da vida. Nos anos 1970, surgiram as primeiras técnicas de engenharia genética. Nos anos 1980, a identificação por DNA começou a ser usada em investigações criminais. E, nos anos 1990, o Projeto Genoma Humano decifrou quase completamente o código genético da nossa espécie. Curiosidade: o DNA humano tem cerca de 3 bilhões de letras químicas. Se você fosse escrevê-lo à mão, levaria mais de 50 anos, sem parar. Agora imagine, todo esse código cabe dentro do núcleo microscópico de uma única célula. Mas o DNA não serve só para entender quem somos. Ele é uma máquina do tempo biológica. Com ele, é possível rastrear nossos ancestrais, descobrir doenças e até reconstruir a história da evolução. A genética hoje é usada em medicina, agricultura, biotecnologia e até na arqueologia. Agora me diz, você faria um teste genético para descobrir seus antepassados? Ou prefere que alguns segredos fiquem enterrados no passado? Responde aí nos comentários. Mas nem tudo no mundo do DNA é luz. Ele também levanta dilemas éticos profundos. Se somos capazes de alterar o código genético, até onde podemos ir? É correto editar embriões humanos, criar seres com genes modificados? Ou estamos brincando de ser deuses? A fronteira entre o avanço e o perigo nunca foi tão tênue. O futuro da genética é promissor e assustador ao mesmo tempo. O CR e SPR, uma técnica recente, permite cortar e colar pedaços de DNA como se fosse um texto. Com isso, cientistas já eliminaram doenças hereditárias em animais e até criaram plantas resistentes à seca. Mas e se alguém usar essa tecnologia para manipular o ser humano? Você acha que o DNA deve ter limites éticos? Deixe sua opinião aí embaixo. Curiosidade: se esticássemos todo o DNA do corpo de uma pessoa, ele teria cerca de 2 vezes a distância da Terra ao Sol. Sim, você ouviu certo. Dentro de nós existe um código cósmico, literalmente. E talvez a parte mais poética seja essa. O DNA não é apenas uma molécula, é uma memória. Cada célula do seu corpo carrega uma cópia do mesmo código, menos a história de bilhões de anos de evolução. Você é o resultado de mutações, adaptações e milagres que começaram em organismos microscópicos. Há quase 4 bilhões de anos. A vida é o maior experimento já feito, e o DNA é o diário desse experimento. Agora me diga, o que é mais fascinante, menos a ciência ter decifrado o C da vida ou o fato de ele existir em primeiro lugar? Responde nos comentários. Quero saber o que você pensa. O DNA é mais do que uma descoberta científica. É o elo que liga todos os seres vivos da Terra. Um lembrete de que, apesar das diferenças, todos compartilhamos a mesma origem. Da bactéria ao ser humano, somos feitos
do mesmo alfabeto químico. E talvez, ao olhar para o futuro, possamos entender que decifrar o DNA não foi o fim da busca pela vida, menos foi apenas o começo. Gostou dessa viagem no tempo? Deixe o seu comentário e compartilhe o que você achou. E caso queira uma história que não foi contada no canal, deixe nos comentários que iremos fazer. Se você gostou, compartilhe também com quem vai querer conhecer esta história. Para ser avisado quando sair um novo vídeo, ative o sininho. E para conhecer mais histórias como esta, se inscreva no canal.